Olá, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020, o Bom Dia Maranhão já está no ar e vamos a alguns dos destaques de hoje. Já está em funcionamento o sistema que reúne informações de consumidores que pagam contas em dias, que vai permitir juros especiais e melhores formas de pagamentos. Municípios maranhenses enfrentam problemas com as enchentes e ações para amenizar os transtornos trazidos pelos temporais já estão acontecendo. E começam as chuvas e aumenta a preocupação com os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E a variação de valores de materiais escolares, apontada pelo Procon, tem feito com que os pais procurem diferentes estabelecimentos em busca do melhor preço. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Desde cedinho você se informando bem com a gente aqui na TV Difusora, Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã e logo depois tem um Bom Dia Maranhão a partir das 7 horas da manhã, agora 7 horas e 1 minuto, a gente segue quase às 8 horas da manhã levando muita informação para você, como você já viu nesta quinta-feira, assim como todos os dias de segunda a sexta-feira, a gente trazendo muita informação, falando de economia, da cidade, não só da capital São Luís, mas do interior do estado, economia, cidade, política, segurança, esporte, enfim. Programa recheado de informações, um jornal recheado de notícias para bem informar a população maranhense. Desde já, claro, agradecendo o carinho da audiência em todo o estado do Maranhão. Muito obrigado para você ficar bem informado, a gente levando muita notícia, muita informação com responsabilidade a você. Vamos começar? Já está em funcionamento um sistema que reúne todas as informações dos consumidores que pagam as contas em dias, o Cadastro Positivo. Para os cadastrados, são oferecidos juros especiais e melhores formas de pagamentos. Muita gente nunca ouviu falar dele. Cadastro positivo? Não, Nem imagino que seja. também não. Há quem tenha gostado da ideia Não, é novidade, é bom, é interessante. e quem tenha ficado um tanto preocupada. Vixe, meu Deus, tô ferrada. Tô ferrada. Não vai estar legal lá. Não, lá vai estar a consumidora negativa. O Cadastro Positivo é um banco de dados que reúne informações sobre todos os pagamentos realizados pelos consumidores. Bancos, comércio e concessionárias de luz e água reúnem informações sobre pessoas e empresas e repassam para instituições como SPC e Serasa. A intenção é de que pessoas e empresas possam conseguir juros menores e melhores formas de pagamento. Se o consumidor sempre pagou suas contas em dia, o risco é menor. Comércio e bancos podem confiar um pouco mais e cobrar menos. O lojista vai ter o perfil daquele consumidor. Se ele é um bom pagador, se ele é uma pessoa que ele honra seus créditos em dia, né? O Cadastro Positivo vai ser uma ferramenta de crédito mais assertiva para que ele faça a sua venda a crédito. O consumidor tem ainda o direito de acessar e corrigir os dados. E quem não quiser fazer parte pode pedir a exclusão do registro. Pode optar pela retirada do nome dele do Cadastro Positivo. Ele pode, depois de 3 meses que ele retirar, ele pode novamente querer inserir o nome ao Cadastro Positivo. Então é um banco muito democrático. E ele já existe na Alemanha, no Chile, já existe na América do Norte, na Coreia do Sul há muitos anos. E o impacto do Cadastro Positivo nesses países foi muito bom, até para a expansão de crédito. E nesse período de crise financeira, econômica, dificuldade, pouco dinheiro no bolso, esses juros menos elevados, essa facilidade no pagamento sempre é bom para o consumidor. 7 horas e 4 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e o Ministério Público Federal devolveu à Polícia Federal o inquérito que investiga a morte do indígena Paulo Paulino Guajajara. O crime aconteceu em novembro do ano passado, durante uma troca de tiros na região da terra indígena Araribóia, no interior do Maranhão. O teor do inquérito sequer chegou a ser analisado pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União. Ao receber o relatório, os procuradores perceberam que faltavam documentos citados na investigação. A informação foi confirmada por telefone pela Procuradoria da República no Maranhão.
Não existe um prazo determinado, mas tanto o MPF quanto a DPU acreditam que ainda nesta semana o processo seja devolvido pela Polícia Federal com os documentos que estavam faltando. Mesmo assim, de antemão, pelo que já foi divulgado, a Defensoria Pública da União não acredita que apenas o furto de uma motocicleta tenha sido a motivação para o crime. Sabe que esse conflito e essa violência tem relação, tá, com a presença de não indígenas dentro do território indígena, executando, fazendo atividades ilícitas e com a tentativas de autoproteção dos indígenas que passa, por vezes, de fato, na apreensão de alguns bens ou de alguma máquina ou de alguma coisa que possa ser levada às autoridades para comprovar essa presença ilegal de não índios dentro da terra indígena. As investigações foram concluídas em dezembro de 2019, quase 2 meses após a morte do líder Paulo Paulino Guajajara e a tentativa de homicídio de Laércio Guajajara. Para a Polícia Federal, o conflito não foi motivado por questões étnicas, o que está sendo contestado por entidades indigenistas, pela Ordem dos Advogados no Maranhão e pela Defensoria Pública da União, já que o sobrevivente Laércio Guajajara confirmou em depoimento que os indígenas foram sim vítimas de uma emboscada. Se trata de um assassinato cruel de uma liderança indígena e da tentativa de assassinato de outro, e que dessa forma tem que ser encarada até por interesses maiores, não apenas das duas vítimas, e não apenas da etnia, mas num contexto tão difícil dos indígenas de forma geral, possa ser preservado durante essa investigação. A terra indígena Araribóia fica a 466 quilômetros de São Luís e ocupa uma área de 413 mil hectares, onde vivem mais de 12 mil índios. Tribos que convivem com constantes invasões e o desmatamento provocados por madeireiros da região. Grupos armados que tentam se apossar da área usando a violência. É difícil você conduzir uma política de proteção, uma política educacional, uma política de saúde, se você não tem a proteção territorial primeiramente. É impossível falar sobre educação e saúde se não tivermos a nossa proteção territorial primeiro. Pois é, são conflitos que já acontecem ao longo de muitos anos, mas que a gente percebe que essa violência, esses conflitos foram intensificados de forma mais violenta, inclusive com a perda de vidas no ano passado. Então, o inquérito voltou aí, a Polícia Federal deve mais uma vez investigar esse caso e saber o que de fato aconteceu. Agora, 7h08 e o superintendente do IPHAN no Maranhão assinou a ordem de serviço para a restauração e reforma do complexo ferroviário no município de Caxias. Um sonho antigo da direção e membros do Instituto Histórico e Geográfico do município. Jeremias, que mora no bairro Galeana há 38 anos, está feliz com a notícia. Estou muito feliz que vai ser uma obra história de Caxias, né? Resgatando a nossa história de Caxias, nós caxienses. Vamos viver esse momento de novo, vai ser muito bom. É muito bom o que está acontecendo. É que os 3 prédios que compõem o complexo ferroviário de Caxias naquele bairro foram contemplados com obras de restauração e adaptação, um projeto do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, apoiado pelo IPHAN Maranhão desde 2013. Estamos com um projeto já em nossa mesa, esperando um momento de realização. Executar um projeto magnífico que dá a Caxias um grande teatro, retorna às tradições teatrais. Agora, o superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Maurício Itapari, veio a Caxias para assinar a ordem de serviço para início da obra. Aqui nós teremos auditórios, cine-teatro, salas de exposições, e será também feita toda a revitalização da área do entorno da estação ferroviária, ou seja, entregaremos os 3 imóveis que fazem parte desse complexo ferroviário totalmente restaurados. A obra vai abranger a construção de um teatro que vai funcionar neste prédio, com capacidade para 375 lugares, incluindo 6 para pessoas com necessidades especiais e 3 para pessoas obesas. A reestruturação desse complexo ferroviário, com a adequação de um teatro que vai haver, vai tão somente fortalecer nossa arte. A obra vai contemplar ainda auditório, cinema, área de exposição e uma ampla biblioteca, com laboratório de restauração e digitalização de documentos. Toda a área em volta dos prédios também será revitalizada. Legal, 7h10 e vários municípios maranhenses estão sendo afetados pelo período de chuva desde o início de janeiro.
chovido muito desde o final do ano passado, foi intensificado agora no início do ano. E para enfrentar as enchentes, o planejamento já está sendo traçado pela Federação dos Municípios do Maranhão e a Defesa Civil. As previsões meteorológicas é que indicam. O período chuvoso esse ano no Maranhão promete ser um dos mais intensos. Algumas cidades do estado já sofrem as consequências das fortes chuvas, como é o caso de Imperatriz, Pedreiras, Trizidela do Vale e São José dos Basílios, que ficou debaixo d'água no último final de semana por conta de um temporal. Ruas se transformaram em rios, dificultando o ir e vir dos moradores. Várias casas também foram invadidas pela enxurrada. Para saber como agir nessas situações, é que a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão firmou parceria com a Defesa Civil Estadual. O objetivo é capacitar técnicos que integram as comissões municipais da Defesa Civil para que possam identificar se a situação é de emergência ou estado de calamidade. Para que possam também, num curto espaço de tempo, terem suas situações de emergência ou decreto de calamidade pública homologados pela Defesa Civil Estadual, de forma que não possa ficar nada pendente e tenham acesso mais rápido em eventual desastre, eventual inundação ou chuvas que possam causar desabrigados, situações mais específicas nos locais afetados. Em 2019, mais de 200 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas em todo o Maranhão. Desse total, mais de 140 mil foram desabrigadas. Municípios como Imperatriz, Alto Alegre do Pindaré, Santa Helena, Formosa de Serra Negra e Boa Vista do Gurupi foram alguns dos mais atingidos. Mesmo com a ocorrência de chuvas fortes em algumas regiões do estado, a situação em 2020 ainda está sob controle. Nesse momento nós não temos nenhum episódio que fugiu da capacidade de atendimento do município, então nós estamos ainda numa situação tranquila, no início das chuvas e tivemos alguns episódios de chuva, principalmente a Trizidela do Vale, Imperatriz, porém nada que extrapolou a capacidade de atendimento do município. Na própria página da FAMEM na internet, as gestões municipais podem acessar esse link, obter informações e decretar, se for o caso, a situação de emergência ou estado de calamidade pública. De forma que a Federação, com seu departamento jurídico e departamento técnico, estão à disposição dos municípios, das respectivas comissões de defesa municipais, para o que for necessário, para ajudar a otimizar esse preenchimento desses dados, e que os municípios afetados possam ter, num curto espaço de tempo, o acesso efetivo aos recursos disponíveis para essas situações. Para esse ano, a Defesa Civil já tem traçado um plano de ação que consiste tanto na prevenção como no auxílio a famílias que, porventura, forem afetadas pelas chuvas. Em relação à Defesa Civil Estadual, pode entrar em contato por meio do telefone 193, mas é importante que esses municípios eles tenham contato da Coordenadoria Municipal, porque é ali que eles vão ter o primeiro contato, as primeiras informações acerca daquele problema, de como enfrentar aquele problema e como essas pessoas vão ter assistência imediata no município. Pois é, daqui a pouco, ainda aqui nesta edição do Bom Dia Maranhão, a gente volta a falar sobre a previsão do tempo. Daqui a pouco, agora 7 horas e 13 minutos, agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de segurança. Para falar de segurança, você já sabe, já está aqui comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente começa com uma operação que aconteceu aqui no estado do Maranhão e em outros 2 estados, Piauí e São Paulo, no combate aí a essa questão de facção criminosa, né? Foram ao todo 22 mandados, de busca e apreensão, mandados de prisão, que foram cumpridos em Teresina, na cidade de Caxias, Timon, aqui também no complexo penitenciário de São Luís, na unidade prisional de Timon, onde haviam alguns indivíduos desses aí, em Teresina e também em São Paulo. Essa operação, ela foi deflagrada depois de vários meses de investigação, escuta telefônica, inclusive os grampos, que foram feitos pela própria polícia, onde se detectou a prática de crimes como o tráfico de drogas, também cooptando indivíduos para fazerem parte dessa determinada facção, que é uma das maiores facções do Brasil, e também a determinação para que eles cometessem assassinatos. Inclusive nos diálogos, na interceptação telefônica, um dos criminosos reclama que ele está com a obrigação de matar 2 pessoas por semana, quer dizer, é um negócio
realmente muito absurdo, não é? E que está sobrecarregado, porque tem que matar 2 pessoas por semana. Sobrecarregado de serviço, reclamando com outro criminoso lá, porque ele tem a obrigação de matar pelo menos 2 pessoas por semana. Então isso dá um reflexo, não é, da realidade que se vive hoje no Brasil. É uma das principais causas que o próprio poder público, o Estado brasileiro ainda não conseguiu combater, que é a questão da comunicação desses criminosos com o mundo aqui fora. A prova disso é que a maior parte desses criminosos estão dentro da cadeia e continuam comandando, determinando, fazendo uma espécie de videoconferência. No ano passado a gente falou muito sobre isso, exato, né, se falou muito sobre que ele isso. seria feito dentro dos presídios. Exatamente, o comando de dentro dos presídios, não adiantou os investimentos feitos em tecnologia para barrar com bloqueadores de sinal de telefone celular, isso não funcionou, tanto é que as operações demonstram isso, do envolvimento desses criminosos comandando o crime ainda de dentro da cadeia. Isso, infelizmente, é uma realidade de todo o país. Aí a gente nota que foram 3 estados que foram alvo aí da investigação. Falando em caso absurdo, Silvão, outro caso absurdo que aconteceu aqui na capital São Luís, 2 estudantes acabaram brigando na porta da escola. Sim, na porta da escola, uma foi agredida violentamente. E o que chama atenção, Eduardo, que no vídeo que viralizou, foi gravado pelos próprios moradores, porque essa unidade escolar, Maria Alice, ela fica no bairro da Diviné, então os moradores revoltados, porque segundo eles essas brigas são constantes envolvendo alunos da própria escola, eles mesmo filmaram e colocaram nas redes sociais as imagens lá onde a aluna aparece agredindo a outra, e os próprios alunos impedem que o outro que chega lá, que tenta separar a briga, não é? Elas não permitem, não deixam, não é? Que o rapaz, um outro aluno da própria escola, ele tenta separar a briga e elas não deixam lá. A menina foi agredida, não é? Não houve registro no caso da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que agora, diante da viralização dessas imagens, deve entrar o juizado, deve entrar ronda escolar, que são todos esses órgãos que devem cuidar justamente dessa questão da segurança da escola. Lembrando que essa escola aí, há tempos atrás, ela foi marcada com uma cena de violência lá, onde inclusive uma aluna foi atacada, agredida e infelizmente acabou morrendo. Tá. E tem que se investigar também a motivação, né, Silvão? Porque Sim, não pode acontecer o tipo de situação não pode como acontecer. essa, né? Diz que essa briga começou lá dentro da escola, já tinha agredido a outra lá dentro do banheiro, depois foram para a rua, e aí lá na porta da escola, onde foi gravado, foi filmada essa confusão, a outra, não é? Aparentemente ela deve ter até mais idade do que a outra que apanhou, agrediu ela, arrastou pela rua, puxou pelos cabelos e bateu bastante. Pois é, e lamentável, em vez de ajudar as pessoas querendo separar, fica filmando a briga, né? Filmando a briga. Lamentável. Silvão, obrigado pela sua participação. Silvão Alves volta amanhã com a gente. Ok, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvão Alves, que apresenta todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, antes do Bom Dia Maranhão, o Bandeira 2. 7h18, a gente acompanha agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias pelo estado. 4 pessoas foram autuadas em flagrante delito por tráfico de drogas, sendo que uma delas ainda foi autuada pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo em Joselândia, no interior do Maranhão. As prisões são resultado da Operação Alvorecer, deflagrada pela Delegacia Regional de Pedreiras. Também foram apreendidos entorpecentes, maconha prensada e crack, armas de fogo, munições, a quantia aproximada de R$ 1.800, aparelhos celulares, uma agenda contendo todas as negociações realizadas por um dos presos, tablets e outros objetos. Dados da Junta Comercial do Maranhão, a Juscema, revelam que a abertura de empresas em 2019 deu um salto de 39,16% em relação a 2018. O percentual equivale a 41.325 novos negócios no acumulado entre janeiro e dezembro e consolida o maior número de empresas já registradas em um ano no estado. O setor de comércio lidera a quantidade de empresas abertas, com 16.924, representando 47,39% das formalizações. O setor de serviços vem em seguida com 14.077, correspondendo ao aumento superior a 39%, se comparado ao número de empresas do setor abertas no mesmo período de 2018. O aplicativo Preço Legal, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, para os consumidores maranhenses, será lançado hoje. O Preço Legal é um aplicativo de consulta que disponibiliza os menores preços de produtos disponíveis em vários estabelecimentos do estado, que pode ser acessado pelo celular ou site do programa.
A pesquisa do produto é feita por meio de sua descrição, marca ou leitura do código de barras, onde o consumidor terá uma relação dos preços, onde eles foram praticados e por qual estabelecimento. O preço legal vai estar disponível gratuitamente para todas as lojas de aplicativos nos smartphones. E no próximo bloco, agentes de saúde passam por capacitação em Caxias. E em São Luís, é o trabalho de agentes de endemias que foi intensificado no combate ao mosquito Aedes aegypti. E mais, uma entrevista com o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão. Agora são 7 horas e 20 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 24 minutos, o Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora. E em Imperatriz, agentes de trânsito estão sendo treinados para atuar no sistema de vídeo monitoramento instalado nas ruas da cidade. Os equipamentos vão ajudar a identificar e disciplinar motoristas infratores. O treinamento acontecerá em 2 etapas, com comando estabelecido pela direção da CETRAN, Secretaria de Trânsito, e da empresa responsável pelas câmeras. O objetivo da gente é não só a segurança viária, como a segurança pública, né? Verificar a questão de veículos roubados, pequenos delitos, desde que sejam registrados, né? As câmeras são em 360 graus. Se a gente conseguir fazer a captação dessas imagens, a gente vai estar caminhando para as autoridades. Serão 4 equipes operando em 4 turnos para o monitoramento funcionar 24 horas por dia. Na sala, as telas estão conectadas nas 30 câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade. A gente escolheu, através do fluxo de veículos, acidentes, segurança pública, e teve em alguns bairros que colocamos justamente para a segurança pública, certo? Que foi no Sebastião Regis, no Parque do Buriti, uma aqui na entrada da Vila Lobão, nesses bairros. Na sala de monitoramento, os agentes vão observar desde as infrações de trânsito, como excesso de velocidade, avanço de sinal e estacionamento irregular. Essa capacitação vem num bom momento, né, onde nós podemos tanto fiscalizar o trânsito, bem como ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil, até a perícia, né, em caso de acidentes que tenha a vítima ou a vítima seja fatal. Logo após o bom funcionamento das câmeras, será realizado um novo estudo para a instalação de radares eletrônicos. 7 horas e 26 minutos, é importante, né, não só pela questão das multas que são aplicadas, claro, mas para coibir infrações, né, para que aquela pessoa que cometeu algum tipo de infração, algum tipo de irregularidade no trânsito seja punida. Esse sistema de vídeo monitoramento que já existe aqui na capital São Luís, também será certamente muito importante para o município de Imperatriz. Já em Caxias, os agentes comunitários da saúde é que estão recebendo treinamento. Os novos profissionais foram empossados esta semana no cargo. O treinamento ocorreu no auditório do SAMU, o evento que já faz parte da programação de início de ano da Secretaria Municipal de Saúde, neste especificamente dedicado aos agentes comunitários de saúde. O agente comunitário ele tem um papel importante porque o enfermeiro e o médico, muitas das vezes, ele ficam no posto. Ele só vai com a gente na área quando é uma visita domiciliar, mas na maioria das vezes é a gente que está lá entrando de casa a casa, residência a residência, e falando com as pessoas e eles falando dos problemas de saúde que eles têm. Vai conhecer coisas que nem os outros agentes que já estão na área conhecem na atualidade. O novo cadastro, o acompanhamento das famílias, o preenchimento das fichas, isso é muito importante. Contando com os que já estavam atuando, Caxias agora contará com mais de 400 agentes, o que, segundo a coordenação, garante a cobertura 100% das zonas urbana e rural da cidade. Estamos com 460 ACS e vamos fazer paulatinamente a capacitação com todos eles. Tanto a parte de humanização como a capacitação técnica também. E a integração da equipe como toda. Então a gente aproveita para apresentar todo o staff da nossa coordenação, tanto a nossa coordenadora como todos os outros coordenadores de cada programa, cada um explica mais ou menos o que é que faz dentro da sua pasta para poder ter um entrosamento melhor entre todos e a gente conseguir dar à comunidade um atendimento mais adequado. Durante as aulas,
foi abordado sobre os formulários que eles utilizam, qual a importância do agente comunitário na estratégia de saúde da família e outros programas sociais, como Bolsa Família, planificação e saúde bucal. Vai ser o dia a dia do trabalho deles, mostrando como deve preencher as fichas para enviar para o Ministério dos Indicadores, a qualificação de envio, de produção deles, no dia a dia do trabalho deles. Pois é, e aqui na capital, os agentes de endemias já estão nas ruas realizando o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Só no ano passado, mais de 2.200 casos de dengue foram registrados. Na casa de Dona Noêmia mora ela e o marido. Felizmente, nunca tiveram problema com doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Questão de saúde, não dá. É importante, né, na vida do ser humano. Tem que tomar cuidado, bastante cuidado. Na casa da servidora pública, os agentes de endemias verificaram no quintal vários recipientes. Nada de problema. O vaso de planta também com terra é o correto. Só que na frente da casa a situação era outra. Um balde com água limpa parada e larvas. A dona Noêmia recebeu orientações dos agentes para trocar a água. Eu trocar a água de 7 em 7 dias, né? Para não acontecer mais. Desde o início do ano, as visitas dos agentes de endemias aqui na capital São Luís já são intensificadas por toda a cidade. E isso por conta já do período de transição climática. O coordenador do Programa de Controle de Arboviroses de São Luís explicou que, além das chuvas, tem também o problema das muitas pessoas que viajam nesta época do ano. Muita gente saiu daqui de São Luís, foi para, naturalmente, passar suas férias em interior, em outros estados. Quem deixou sua casa fechada, que passou muito tempo, né, sem ser visitada, é uma preocupação muito grande que se tem. Porque lá pode ter se criado, né, o Aedes, né, ter tido foco, ter se criado o Aedes, e aí é preciso que se tome medida urgente. Nas visitas, outras dificuldades encontradas pelos agentes de endemias são os imóveis fechados ou em aqueles que os proprietários não permitem a entrada. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2019 foram registrados 1.255 casos de dengue, 273 de chikungunya e 233 casos de zika. É um mosquito diferenciado, é um mosquito que deixa seus ovos em determinados recipientes. Chegou as chuvas, entrou em contato a água com esse ovo. Ele vai eclodir rapidamente, porque é um ovo que está maduro, tá? Muito mais do que ele fosse colocado agora, e vai naturalmente eclodir, formar larva, formar pupa, depois o mosquito adulto e ser um problema para a população. Pois é, e cresce essa preocupação com o período chuvoso e cabe a conscientização, claro, trabalho do poder público, mas a conscientização de todos nós, né? E além da preocupação com o Aedes aegypti, neste período chuvoso, os profissionais de saúde recomendam também ter cuidado com as moscas. Várias infecções são transmitidas pelo mosquito que afeta principalmente as crianças. As chuvas trazem com elas também alguns transtornos. Um deles é a proliferação de insetos. Eu mantenho a porta fechada quando eu estou cozinhando para não assentar nos alimentos. Aí tem aquele cuidado de cobrir as alimentações. Por mais limpo que seja um ambiente, mesmo recolhendo o lixo, mantendo o local desinfetado, as moscas têm um sistema de identificação de odores, pois são bem mais persistentes. Passa desinfetante com pano molhado na mesa, na pia, sempre conserva assim e diminui as moscas. Basta o local ter algo comestível que chama a atenção delas. E assim que se alimentam, também depositam larvas transmissoras de infecções. Manter a cozinha sempre limpa, ter sempre o uso de álcool gel com você, próximo a você, na mesa de almoço, evitar os alimentos, né, esteja descoberto, e sempre que for almoçar ou fazer alguma refeição, sempre ter o cuidado de lavar as mãos. Quem mais sofre com a infecção causada por moscas são as crianças. Esta enfermeira explica quando buscar o atendimento médico no Hospital Infantil em Caxias. Febre, vômito, diarreia, observar a desidratação, a gente orienta, vir aqui ao hospital para atendimento médico e receber todas as orientações adequadas para a criança.
7 horas e 33 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão e em breve o Maranhão terá uma escola pública bilíngue, notícia importante para o estado. E para falar sobre este assunto e também sobre o calendário escolar para este ano de 2020, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Secretário, a gente começa primeiro sobre essa notícia aí, escola bilíngue, já é para este ano de 2020, né? Já é para esse ano. Uma grande novidade, mais uma grande novidade do governador Flávio Dino para a educação pública maranhense. E é um projeto, uma ideia que foi pensada, Eduardo, a partir da concepção que o próprio governador tem a respeito da educação. O governador sempre, nas nossas reuniões, eventos, palestras, ele sempre menciona que a educação é a garantia da oportunidade. No máximo possível, a garantia da igualdade. Ali é aquele momento em que a gente pode, né, do início, garantir a igualdade entre as pessoas, coisa que não acontece na prática, né? Você mesmo ontem entrevistou meu amigo Carlos Lula, secretário de Saúde, e é outra coisa que o governador sempre comenta, a desigualdade começa no ventre materno, né? Muitas mães não têm acesso ao pré-natal, por exemplo. Então, como é que a gente consegue garantir essa igualdade? Como é que alguém que não teve acesso a uma educação de qualidade pode competir contra alguém que teve isso? É através da educação, portanto, garantindo uma aprendizagem de qualidade para os nossos estudantes. E esse é o intuito. Então, hoje, na rede pública estadual, nós temos escolas militares, escolas em tempo integral com ensino profissionalizante, no caso dos IEMAS, escolas denominadas regulares, né, no matutino, vespertino, noturno, e pensamos nisso. Por que só o estudante, o filho da classe média, da classe alta, pode ter acesso a uma escola bilíngue? E hoje essa questão de aprender duas línguas é básico, né, secretário? É básico, né, um diferencial no currículo, tanto que está na moda aí, né, a gente vê na nossa cidade, inclusive, aqui na capital, São Luís, a gente vê muito isso, escola bilíngue para todo lado. E por que não dar essa oportunidade também para aquelas pessoas que precisam e não têm condição de pagar? E foi pensando nisso que nós implementamos esse projeto. Os professores já foram selecionados, já estão em formação, a escola já está passando por adaptação, porque desde a sua concepção pedagógica, a infraestrutura vai ser toda preparada para isso. Vamos começar, Eduardo, com o primeiro ano do ensino fundamental, que na nossa época era chamado de alfabetização, porque nós precisamos alfabetizar nas duas línguas, né, desde o início. Então a gente vai começar... Isso que eu ia perguntar, a pessoa tem direito de optar pelo inglês, normalmente é inglês ou espanhol, como é que vai funcionar isso? A pessoa tem direito de optar pelo inglês, pelo espanhol? A modalidade vai ser bilíngue na língua inglesa. Nós temos o projeto de fazer outras escolas. E que é a língua mais falada no mundo todo, sim, né? Sim, que é a língua mais falada depois do mandarim, né? Por conta da população chinesa. Sim, da população chinesa, claro. Mas a gente vai implementar esta bilíngue em língua inglesa, mas no futuro também pensamos em fazer com outras opções de outras línguas. E esse ano a gente começa no primeiro ano do fundamental, o que também é uma novidade, porque a gente da rede pública estadual, nós temos a competência primordial de cuidar do ensino médio, mas nesse caso vamos implantar no fundamental e a gente vai crescendo gradativamente. No ano que vem teremos primeiro e segundo, no ano seguinte primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. De modo que a gente quer garantir, como eu disse no começo, oportunidade para os nossos estudantes. Os pais e mães que tiverem dúvida podem ficar despreocupados, porque se trata de uma modalidade de ensino regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação. As crianças serão alfabetizadas em língua portuguesa e na língua inglesa. Serão alfabetizadas também na matemática, e na matemática nós também usamos essa mesma expressão de alfabetização. Terão aula de ciências, de história, de geografia, tudo nas duas línguas, de modo que não haverá nenhum prejuízo quanto à aprendizagem. Inclusive, há profissões atualmente que cobram que a pessoa, o profissional que vai ingressar no mercado de trabalho, tenha pelo menos saiba uma outra língua sem ser, claro, o português. E neste caso é uma questão de oportunidade, como o senhor falou, secretário. O senhor já entrou sobre a questão do calendário escolar, falando da matemática, enfim. Como é que está o planejamento do calendário escolar para este ano de 2020? Olha, nós estamos, graças a Deus, já indo para o 6º ano de gestão do governador Flávio Dino, começando o 6º ano de gestão, e eu estou completando agora 4 anos, né, à frente da SEDUC, e graças a Deus nesse período nós conseguimos implantar um calendário que a gente consegue avisar com antecedência para os professores, estudantes, pais, mães responsáveis, para a sociedade em geral, aquilo que nós vamos fazer ao longo do ano, né, como tem que ser, né, nosso planejamento, como vai ser executado. Então, este ano nós continuaríamos com os aulões, aos sábados para os nossos estudantes, para o terceirão não tirar férias,
com os nossos simulados. Isso pensando já no Enem também, né? Tudo pensando no Enem, né, na qualidade da aprendizagem para o nosso estudante, de modo que todo mundo vai poder se planejar, todo mundo vai poder fazer direitinho o seu ano letivo. Nós, inclusive, nós já conversamos sobre isso, eu e você em outras oportunidades, implementamos também nesse ano mais uma vez a pré-matrícula online no final do ano passado, de forma organizada. Vocês podem perceber que este ano nós não tivemos queixas sobre filas, né, nas nossas escolas. E aqui, Eduardo, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, né, para alertar todo mundo que amanhã conclui o prazo de matrícula para a rede pública estadual, vai até amanhã. Então, é aquela história, não deixe para fazer na última hora, basta comparecer à sua escola. Para os alunos ingressantes, os estudantes que ingressam na rede pública estadual, que fizeram a pré-matrícula, eles devem levar este documento junto com os documentos pessoais que está orientado lá no site. Né, caso do primeiro ano do ensino médio. Caso do primeiro ano do ensino médio e também nas séries de ingresso do fundamental. E é o período também da rematrícula, aqueles estudantes já veteranos, que eram do primeiro e do segundo ano, que agora vão fazer segundo e terceiro, vão na sua escola para fazer sua rematrícula. As vagas já estão asseguradas. Quero também tranquilizar aqui, Eduardo, que não precisa nenhum tipo de pânico, de afobação. Tem vaga para todo mundo. As matrículas estão transcorrendo normalmente. E como eu disse, com várias opções, inclusive com essa novidade, né, que a imprensa nacional diz até que é a nossa primeira escola bilíngue da rede pública estadual no Brasil. Tá? Então a gente tem hoje um leque de opções importante para a sociedade maranhense. Essa semana foi colocado por parte da mídia nacional aí que, de fato, é a primeira escola bilíngue do Brasil em uma escola pública e está sendo aqui no estado do Maranhão. Só para finalizar, o programa Escola Digna também, 2020, muita escola para inaugurar? Muita escola para inaugurar. Já depois de amanhã, no sábado, teremos 5. Vamos começar o ano logo com 5 de uma vez. Escolas dignas em Coroatá, Timbiras e aqui em São Luís também, no Paço Lumiar, na verdade, e Tasso Fragoso. Então, escola digna está em toda a região, todo lugar do Brasil. E o espaço físico também é importante, né, no ensino, né? É um meio fundamental, né? Não só para levar a autoestima dos nossos estudantes e professores, mas também para garantir condições adequadas da aprendizagem. Tá bom. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão. Muito obrigado, secretário, que seja um ano de 2020 muito próspero para todos nós. Eu que agradeço e desejo de antemão um excelente ano letivo para todos os nossos professores, estudantes, gestores. Começa quando o ano letivo? Começa agora no começo de fevereiro. Já no começo de fevereiro, começo de fevereiro, já começa nossas aulas e teremos com certeza um ano muito frutífero. Tá ok. Obrigado, secretário Felipe Camarão. E já está em funcionamento o site para a restituição dos valores pagos a mais pelo seguro DPVAT. Quem traz as informações ao vivo é Eduardo Bueno. Muito bom dia, Bueno. Oi, Eduardo. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Eduardo, o site restituicão.dpvatsegurodotrânsito.com.br já está disponível para quem pagou o valor a mais aí pelo seguro DPVAT no exercício de 2020. Eduardo, toda essa questão envolve também um imbróglio jurídico, envolvendo também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, porque há algumas semanas o ministro tinha decidido, então, que o governo não poderia conceder esse desconto através de uma liminar. Só que depois de um pedido do próprio governo federal, Dias Toffoli reveu essa decisão e então acabou autorizando o desconto. E quem já tinha pagado pelos valores do seguro DPVAT agora vai poder receber o valor de volta, o valor a mais que pagou de volta. Ao todo, só aqui no Maranhão, pelo menos 13 mil veículos estão aptos a receber os valores. E para pegar o dinheiro de volta é preciso entrar nesse site, que eu já disse no começo da minha participação, com todos os documentos, né? Informando o CPF ou CNPJ, cadastrado do veículo, renovando o veículo, o valor que foi pago, a data em que o pagamento foi realizado, inclusive com os dados bancários, um e-mail de contato e um telefone de contato e ficar acompanhando por este site. Eduardo, ontem, até mais ou menos às 10, 11 horas, até o meio-dia, somente 10 mil proprietários de veículos de todo o país tinham entrado, então, com a solicitação no site para receber o valor de volta. Eles reclamavam bastante que o site estava muito lento e que não conseguiam concluir, então, essa solicitação. Mas o site já está disponível. Só para a gente lembrar, o seguro DPVAT é o seguro obrigatório, que indeniza as pessoas em casos de acidente de trânsito. No ano passado foram pagos em todo o Brasil 353 mil indenizações do DPVAT em todo o país. Então, os carros, né, o número de veículos que tem
a receber essa restituição em São Paulo. É o estado brasileiro que mais tem veículo por conta da frota, mas aqui no Maranhão o número também é alto. Então quem já pagou precisa saber, entrando no site, qual é o valor que vai receber de volta, e para isso precisa seguir todas essas instruções que a gente já falou aqui na nossa participação. Eduardo, a gente vai dar uma olhadinha agora no trânsito. A gente está aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, esse corredor aqui que dá acesso a diversos bairros aqui da capital. A gente está na altura do bairro do Coafuma. Trânsito intenso, porém sem nenhuma retenção. Nós passeamos por alguns trechos aqui da capital, né? A Avenida Daniel de Latouche também está com trânsito intenso, mas sem nenhuma retenção. Jerônimo de Albuquerque, no trecho que passou por intervenção no bairro do Angelim, também não enfrenta nenhum problema. Quem está transitando ou quem pretende sair de casa agora em direção a essas avenidas, sem nenhum problema, trânsito seguindo tranquilo, só com aquele volume de carros natural para uma quinta-feira, né? As aulas ainda não começaram, né, na maioria das instituições, então o trânsito continua seguindo tranquilo, sem nenhum problema para quem está indo em direção ao centro, utilizando esses corredores, a Avenida Daniel de Latouche, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, principalmente nesse trecho do bairro do Angelim até aqui o bairro do Coafuma, na altura da Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos ao estúdio do Bom Dia. Obrigado, Bueno, pelas informações. O Bueno também, além de falar dessa informação do DPVAT, que é essa briga judicial, né? É importante, envolvendo o governo federal, também o Supremo, essa questão do pagamento do DPVAT, mostrando o trânsito na Avenida Jerônimo de Albuquerque, essa importante prestação de serviço que a gente mostra para você. Trânsito, fluxo normal do horário, né? Agora já passando um pouco mais de 7h30 da manhã, já aumenta o fluxo, mas a partir da próxima semana, dia 20, muita gente voltando do recesso, e quando vai se aproximando já ao final do mês de janeiro, começo do mês de fevereiro, a tendência é que o fluxo de veículos aumente aqui na capital São Luís. Sem nenhum tipo de retenção, mas muitos veículos já na Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali na altura do bairro do Coafuma, como o Bueno mostrou. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. Falei que a gente ia voltar a falar sobre o tempo aqui no Bom Dia Maranhão, previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital São Luís e em cidades do interior do estado. E mais, a preparação do Sampaio para o segundo amistoso do ano, como forma de preparação para o início das competições oficiais. Agora 7h45. O Bom Dia Maranhão volta já já. 7h49, Bom Dia Maranhão de volta, e vamos conferir aí como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui na capital São Luís, em cidades do interior do estado. A gente começa com a capital maranhense, sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 32 graus. A gente segue agora para Imperatriz, pancadas também de chuva durante o dia, pelo menos essa é a previsão, termômetros oscilando entre 22 e 33 graus. Agora a gente segue para o município de Caxias, previsão de dia ensolarado, mas com possibilidade de chuva. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Caxias. A gente vira a página, acompanha outros 3 municípios maranhenses, começando por Pinheiro, região da Baixada Maranhense. Previsão de pancadas de chuva à tarde, mínima de 23, máxima de 33 graus. Santa Quitéria, calorão, viu? 36 graus a máxima, previsão para hoje, dia começa nublado e com possibilidade de chuva, mesmo assim a máxima pode alcançar os 36 graus, mínima de 24 em Santa Quitéria. Para fechar, Morros, pertinho aqui da capital São Luís, dia ensolarado, mas a previsão de chuva também na parte da tarde e à noite para a cidade de Morros, mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7h50 e neste período do ano, supermercados, livrarias e papelarias estão cheias de pais à procura do material escolar. Mas atenção, uma pesquisa do Procon Maranhão mostrou que os itens da lista podem variar mais de 300%. Por isso, vale a pena pechinchar em busca do melhor preço. Tudo para chamar a atenção do cliente, afinal começou o ano e é hora de comprar o material escolar das crianças. As lojas querem vender e os pais economizar. Tô dando uma olhada no preço para ver como é que vai pagar direitinho para... Qual é o critério aqui do senhor? Preço, qualidade? Mas é o preço, entendeu? E mesmo que seguir a lista de material seja uma opção indispensável, nas papelarias tem sempre gente dando um jeito disso não sair tão caro. E sorte daqueles que têm filhos conscientes. A gente vai pelo que é bonito e barato ao mesmo tempo. A gente precisa ser mais compreensiva com o pai e com a mãe. Bem, a gente fica sempre fazendo uma pesquisa, né, para ver os custos, ainda mais quando é mais de um filho, né? Quando já é acima de 2, aí a gente já procura ver se tem algo em promoção, algo mais em conta. E se seguir a lista indispensável, pesquisar é mais ainda. Isso porque tem itens sendo vendido 400% mais caro, como é o caso do apontador.
o produto que mais apresentou variação de preço? Esse aqui, por exemplo, que aqui custa a unidade 99 centavos, tem loja por aí vendendo de R$ 4,90. É qualidade e preço, tentar associar os dois. Trouxe as crianças junto? Não. Vim sozinho com a lista, é mais fácil de realizar as compras. E a lista é bem mais extensa, tem 272 itens que foram pesquisados pelo Procon. Os produtos são principalmente os mais essenciais, como cadernos, lápis, borracha, papéis, lápis de cor e por aí vai. Nós realizamos essa fiscalização e pesquisa de preço em 6 estabelecimentos na nossa cidade, do dia 2 até o dia 10 de janeiro, e com fins de identificar justamente qual desses estabelecimentos ofereceria ou oferece ao consumidor o melhor valor para a compra do material escolar. A lista completa com a variação dos preços está disponível no site do Procon. E não é só ficar atento aos preços abusivos, não. Nada de grampeador, envelope ou produtos de limpeza nas listas de material. Comumente, algumas escolas, infelizmente, acabam exigindo materiais escolares que, de fato, não devem ser entregues pelo pai à instituição de ensino. Alguns materiais que, na verdade, são materiais de expediente. Esse material que não deve ser dado à escola pelo aluno, e sim a própria escola que tem que se organizar para ter esses materiais. Então, recado dado aos pais, aqui no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala de política. Os bastidores da política com o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, ontem a gente falou sobre essa coletiva que um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Luís, o ex-juiz Carlos Madeira, e a Daile concedeu essa coletiva, falou muitos pontos importantes, né? Entre eles, Eduardo, é a questão da independência da candidatura dele. Para quem não sabe, o Carlos Madeira agora é juiz federal aposentado. E ele se apresentou ontem aí como pré-candidato a prefeito de São Luís pelo Solidariedade. Solidariedade é um partido presidido no Estado pelo secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Primeiro ponto a frisar é que ele diz que é um candidato independente, que não é ligado a grupos políticos, não é? Ele foi bastante questionado, indagado, instigado sobre se seria mais um candidato do grupo do governador Flávio Dino. Por que dessa pergunta? Porque o Simplício Araújo é presidente de Solidariedade. Simplício Araújo é secretário do governo Flávio Dino, de Indústria e Comércio. Mas ele disse que é uma candidatura independente e que o Simplício deu total autonomia e segurança em relação à candidatura dele, ou seja, poderia aí o Palácio dos Leões querer interferir. E disse ainda que, se necessário, fará críticas, tanto à gestão municipal do prefeito Edivaldo, quanto à gestão do próprio governador Flávio Dino. Inclusive disse que, se for eleito prefeito, diminuirá a carga tributária, numa alusão e uma crítica ao próprio governador Flávio Dino. O que causou estranheza em relação a isso foi que logo depois, Eduardo, do anúncio da pré-candidatura dele, do Carlos Madeira, ele foi direto ao Palácio dos Leões, se encontrar com quem? Com o governador Flávio Dino. Ou seja, ficou um pouco meio esquisito essa relação. Já que ele disse que é independente, vai fazer críticas ao governador, logo em seguida ele vai se encontrar, primeiro ato dele como pré-candidato é se encontrar com o governador Flávio Dino. O próprio Flávio disse aqui na difusora, na Rádio Difusora, no ponto e vírgula, que o Carlos Madeira era um dos pré-candidatos do grupo dele. E não se sabe por que agora, ele num partido do Solidariedade, um partido da base do governador Flávio Dino, ele disse que não é do grupo do governador, que não faz parte. Mas depois teve logo esse encontro. Isso vai ficar para depois, para ser melhor explicado. Mas o Carlos Madeira aí é o nome, portanto, mais um nome, um dos pré-candidatos à prefeito de São Luís. Tá, John, agora a gente fala sobre o ex-presidente Lula, que admitiu agora que o governador aqui do estado do Maranhão, Flávio Dino, possa apoiar ele numa possível candidatura à presidência em 2022, né? Numa entrevista ontem à RTV, alguns jornalistas, entre eles o jornalista Juca Kfouri, o ex-presidente Lula falou, foi questionado se poderia o Lula e o PT apoiar, né, a candidatura do governador Flávio Dino a presidente da República. Vamos ver o que o Lula respondeu. De o PT apoiar o Flávio Dino à presidência da República? Admito, como não? O prefeito do BG me apoiou 4 vezes. Sabe, eu não vejo por quê. Sabe,
O problema, a dificuldade que você tem de responder uma pergunta dessa, e eu não tenho mais, é que se você tiver um jornalista num jornal qualquer que vá assistir o nosso programa, ele vai dizer, Lula vai apoiar o Flávio Dino. Eu gosto do Flávio Dino, achei ele uma figura competente, um companheiro da maior lealdade comigo durante todos os meus processos. Foi testemunha aqui então, no eu programa. tenho por ele um apreço extraordinário. Eu passei aqui também. Agora, veja, o PT é um partido muito grande se comparado ao PCdoB. Sim. Aí é que tá. Agora, é possível, esqueça um pouco a ideia da aliança. É possível pensar num candidato, na vitória de um candidato do Partido Comunista do Brasil, no Brasil de hoje? É difícil, o Flávio Dino sabe disso. Eu vou dizer para você. É muito difícil você imaginar eleger alguém de esquerda sem o PT. Tá. É muito difícil. Porque o PT... Portanto, aí, Eduardo, fica claro. O Lula diz que poderá apoiar o Flávio Dino, mas fora do PCdoB, um partido de maior envergadura, um partido maior. Tá ok, John Coutrinho? Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. E agora a gente fala de futebol aqui no Bom Dia Maranhão. O Sampaio Corrêa segue em ritmo acelerado para enfrentar o Juventude no segundo amistoso que acontece sábado no Castelão. A temporada oficial de competições para o Sampaio Corrêa começa no próximo dia 27. Até lá, o time ainda tem mais um amistoso pela frente e está treinando e testando as peças para o time oficial. Eu acho que entrosamento tem das duas equipes, ou até da uma equipe só, então acho que o entrosamento tá vindo bem, porque já faz bom tempo que a gente treina junto. E isso aí a gente tá sabendo assimilar bem. Luan foi um dos destaques da última partida. Fez 2 gols no amistoso contra o River na semana passada. O Sampaio também tem testado opções mais jovens, como o volante Henrique, que vem da categoria de base do América Mineiro e estreia no seu primeiro time profissional. Estou muito preparado e motivado, né, focado, que, claro, né, meu primeiro clube profissional, estou muito feliz de estar aqui também. E é isso aí, eu pretendo dar muita alegria, como falei, à torcedor do Sampaio, e quando eu estiver em campo sempre vou dar meu melhor. O time ainda está em fase de testes e o técnico João Brigatti deve definir nos próximos dias a equipe titular para estrear no Maranhense. Nesta quarta-feira, eles voltaram a treinar para o próximo amistoso, que vai ser... O amistoso acontece no sábado às 5 da tarde. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quinta-feira. A gente está de volta amanhã às 7 da manhã. Tchau.